Bom, pessoal, mas para falar sobre Covid hoje, né, a Folha de São Paulo trouxe de novo para a gente, né, o resuminho da situação da pandemia ontem, né, sempre na véspera, né, às 8 horas da noite, a pandemia em 2 de dezembro. População vacinada no Brasil, ao menos uma dose, 76,8%. Primeiro ciclo vacinal completo, 63,4%. Dose de reforço, 8%. Estágio da doença, média móvel de óbitos, 218, queda de 17,6%, o que é acima de 14% de queda, é apontada uma tendência de queda. Vocês podem ver na imagem do gráfico ali, né, a bolinha vermelha finalmente apontando para baixo depois de vários dias. Né? Vamos torcer para ela continuar assim, mas, né, quando vem o dado de casos, é queda de 1,9%, né, o que é bem longe da queda de 14%, que é a faixa do que é considerado estabilidade. Né? Então, nas últimas 24 horas, foram 205 óbitos, já atingimos 615.225 vidas perdidas para a pandemia aqui no Brasil. Bom, a Folha também fala, né? São Paulo decide manter máscaras e capital suspende o Réveillon. Também traz a informação, né, de que o governo Dória reduz de 5 para 4 meses o intervalo de reforço. Aí nós vamos, né, da Folha de São Paulo, vamos para o Globo. O Globo, sobre a pandemia, diz o seguinte: nova cepa. 21 capitais ficarão sem Réveillon. Rio amplia exigência de passaporte de vacina. Contenção da Covid. EUA tem novas ações e a Alemanha restringe não vacinados. Também tem notícia no Valor, né? Pequenininha, mas tem. Notinha aqui no canto superior esquerdo, na primeira página do Valor. Restrições por nova variante já começam a afetar viagens. E o estado de São Paulo, efeito Ômicron. São Paulo cancela Réveillon e manterá obrigatoriedade do uso de máscaras. Agora, pessoal, eu recebi um link, agora eu nem lembro mais por onde, que eu achei bem legal, legal, né? Mas eu achei importante trazer aqui para compartilhar com vocês, que é uma matéria que está na Deutsche Welle, eu acho que pronuncia assim, né, da Alemanha, em português, né? deutschewelle.com/pt-br, né? Que é Mundo está criando receita tóxica para variantes, alerta Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde afirma que combinação entre baixa cobertura vacinal e pouca testagem é terreno fértil para surgimento de novas cepas como a Ômicron, com dezenas de mutações. A Organização Mundial da Saúde alertou, né, que é uma nova combinação tóxica, né, mundo afora. É por isso que pedimos a países que assegurem um acesso equitativo a vacinas, testes e tratamentos em todo o mundo. Né? Gente, essa é uma questão. Né? Aqui no Brasil mesmo, puxa vida, né? Eu estava vendo
na última live do Átila, né, e depois na matéria que ele escreveu na Folha de São Paulo, praticamente não tinha mudado, né, no intervalo de mais de uma semana. A vacinação em Roraima, em torno de 30% da população vacinada com 2 doses, até agora a gente 30%. A gente tem capitais no Brasil comemorando, né, que toda a população está vacinada, enquanto temos regiões do país com 30% de vacinação. Lembra quando falavam que o Brasil era a Belíndia, né? Que era uma parte do Brasil vivia como a Bélgica, a outra parte do país vivia como a Índia, né? A gente virou isso de novo, né? Uma parte do país vive como o Reino Unido, né? Como Paris, ou até superando já, né, em termos de vacinação, essas cidades. Outra parte do país com a vacinação parecida com a da África do Sul, né? A África com 6% da população vacinada. Países do mundo, né, regiões do planeta sem ninguém vacinado, né? Regiões do planeta que ninguém sabe como é que vai se vacinar por conta dos conflitos, das guerras, né? E olha, não tem jeito, galera. A pandemia, né? Quer dizer que é global. Se não fosse, né, global, se não fosse um fenômeno mundial que atinge, né, todo o planeta, ou quase todo o planeta, mas que acontece numa esfera planetária, não teria o PAN, sabe o PAN, né? Não teria o PAN, seria uma endemia, né? Tem uma endemia, sei lá, de febre amarela numa região do Brasil, né? Nós estamos numa pandemia, né? É global. Então, né, vamos supor, Rio de Janeiro, né? Maria Rita trouxe a informação aqui para a gente, ó. O município do Rio está comemorando 90% de vacinação com a primeira dose acima de 12 anos, né? Então, né, enquanto, né, o Rio de Janeiro, vamos supor até que fosse, né, 90% da segunda dose, né? Todo mundo vacinado. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos trancar o Rio de Janeiro? Olha, não, no Niterói pode. Maricato, não. São Gonçalo não vacinou todo, então tranca, né? Não circula mais ninguém. Fecha os aeroportos. Né? Vamos virar uma ilha isolada? Não vamos, não é isso? Então, mesmo quando se atingir esses altos índices de vacinação, a pandemia continua acontecendo e continua nos ameaçando, né? Porque, na melhor das hipóteses, vai existir a ameaça, né, de que uma variante escape das vacinas, né, que tenham sido desenvolvidas até então, né? Sem falar que a gente sabe que as vacinas, né, elas, num contexto, né, em que a pandemia continua a acontecer, elas não serão capazes de proteger 100% nenhuma das populações, porque nenhuma delas estará completamente isolada, né? Então, precisamos compreender que, né, a pandemia ela precisa ser enfrentada globalmente, ela só vai passar, ela só vai acabar, né, quando ela tiver sido resolvida em todo o planeta. Em todo o planeta. Então, nós temos, né, que lutar, que brigar pela vacinação universal da população do planeta. Precisamos lutar, brigar, né, para que os estados do norte do Brasil recebam o mesmo tratamento que os estados do sul e do sudeste estão recebendo. É uma vergonha. Eu estou com vergonha de tomar a terceira dose. Está certo isso? Eu vou tomar a terceira dose enquanto 70% da população de Roraima não teve oportunidade de tomar ainda a segunda dose? Eu já estou ficando na dúvida, né, de qual é o procedimento ético que as populações, né, privilegiadíssimas, né, que é o que nós estamos virando,
tem que começar a adotar, né? Assim, precisamos, né, entender isso. Não podemos aceitar a desigualdade da vacinação, né? E precisamos entender, né, que não podemos aceitar a desigualdade da vacinação, né? Não precisamos ser pessoas éticas, com caráter, que têm empatia, que se preocupam com a vida dos outros, né? Para entender, né? Para lutar contra a desigualdade da vacinação. Você pode ser um canalha, antiético, só estar preocupado contigo. Mas se você tiver 3 neurônios funcionando nessa cabeça, né, você vai entender que o seu risco só vai cessar, né, quando o risco da população de Roraima cessar, quando o risco da população da África do Sul cessar, quando o risco da população, né, do Sudão do Sul, né, cessar. É uma pandemia, né, e nós precisamos entender que esse enfrentamento, né, ele precisa ser, né, também né, ele também precisa, né, atingir a todas as populações do planeta, né? Senão, a qualquer momento, né, a gente pode ver, né, a pedra rolar ladeira abaixo, né? A gente pode viver uma situação em que a gente alcance, né, 90%, 80% da população vacinada, né, na maioria dos países do mundo, né, e, de repente, essa vacinação vir por água abaixo, né, em função de uma nova variante que surja, né, em algum lugar que foi esquecido, em que as pessoas foram tratadas, né, como pessoas de segunda classe, né, como vidas, né, que não merecem ser tratadas iguais. Desculpa, eu acho, né, que o cidadão de Boa Vista, né, do Rio de Janeiro ou de São Paulo valem a mesma coisa. A pandemia, né, está provando, mais uma vez, que no Brasil as pessoas têm pesos diferentes, têm valores diferentes, né? O cidadão de Roraima vale menos que o cidadão do Rio de Janeiro, vale menos que o cidadão de São Paulo. E sabe o que é o mais triste nessa história? É que, pelo que eu observo nos comentários por aí, né, tem muita gente que não se importa. Né? Não se importa mesmo, né? Ou e diz que não se importa, mas tem muita gente, né, que finge que não percebe. Né? 30% em Roraima? É mesmo? 2 minutos depois, já esqueceu, né? E já está aí pegando, né, o pandeiro para ir para o bloquinho de madrugada, né? Porque, afinal de contas, a pandemia acabou. Tá certo, galera?